Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Quero compartilhar com vocês com o seguinte tema para a mensagem de hoje, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Esse é o título da mensagem de hoje. Esse tempo eu tenho buscado ao Senhor, lido a palavra de Deus e tenho ido atrás de algumas questões, de algumas coisas que têm inquietado o meu coração com relação à minha vida com o Senhor. Estou marcando aqui, gente, porque eu quero marcar o tempo, tá? Não quero passar muito tempo. Mas uma das coisas que tem me impressionado é como é que o povo viveu antigamente sem o Espírito Santo e foi tremendamente tocado por ele. Quando eu começo a olhar a história de Abraão, texto de Gênesis capítulo 12 fala do chamado de Abraão. Como foi esse chamado? Como é que esse homem se tornou o pai da fé? O que ele teve que abrir mão? Como é que foi a compreensão da vida dele diante de Deus? O que ele teve que fazer para que se tornasse um pai da fé? Quando eu vejo a história de Moisés, como é que eu posso entender qual o caminho que ele trilhou, como ele se tornou o amigo de Deus? Moisés foi uma das pessoas talvez mais importantes do Antigo Testamento, porque tamanha é a sua profundidade e amizade com o Senhor. Tamanho é a sua forma de se relacionar com Deus, que as outras coisas eram supérfluas, eram pequenas. E como ele chegou a uma vida igual a essa e conseguiu ver a vida normal como um segundo plano, como algo que não era prioridade para ele. Como ele conseguiu tirar do foco as coisas que o mundo oferecia, aquilo que as pessoas falavam e se concentrava mais em Deus. Porque hoje o que nós fazemos, nós somos concentrados muito mais, nós somos focados muito mais naquilo que o mundo oferece, naquilo que a gente tem como recurso, naquilo que é nossa segurança, naquilo que é nosso respaldo. E quando a gente começa a olhar muito para essas coisas naturais, aquilo que o mundo oferece, aquilo que a gente faz, a gente tem momentos onde a gente pergunta: Senhor, cadê o Senhor que eu não estou vendo? Onde está o Senhor que eu não estou enxergando? Como é que o Senhor está agindo se eu não estou percebendo isso na minha vida? Por que está acontecendo tanta tragédia comigo, na minha família, as pessoas ao meu redor? Onde está o Senhor que eu não estou vendo? A gente muitas vezes começa a questionar a Deus e a perguntar: cadê o Senhor que eu não estou vendo? E olha que nós temos a grande bênção de ter dentro de nós o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Então o problema não é saber que Deus está conosco, mas é ter a convicção de que realmente Ele está com a gente. Porque uma coisa é saber que Deus existe, uma coisa é saber que o Espírito Santo mora com a gente, a outra é ter certeza no meu coração que Deus está aqui comigo. Que está aqui comigo. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a história de Moisés, naturalmente, porque é uma pessoa que eu tenho estudado um pouquinho mais. Eu tenho estudado um pouquinho mais Moisés, estudado Abraão, e além de Daniel e Ezequiel. Mas eu quero ler os textos de Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, os versos de 1 a 7. É um texto que veio à minha mente essa semana, mais uma vez, e eu comecei a meditar nele mais uma vez. Fui atrás dele de alguns estudos que eu já tinha feito, para me aprofundar um pouquinho mais nele. Mas olha o que fala Êxodo 17, de 1 a 7. Diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor?
Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste sair do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles disseram: está o Senhor no meio de nós ou não? Quando nós olhamos para esse texto, verificamos que foi o Senhor que os tirou do Egito e o levou até onde estavam naquele momento. Deus havia tirado a escravidão do Egito e estava dirigindo os passos dele, passo a passo, parada por parada, até chegar à terra prometida. Então foi o Senhor que conduziu de momento em momento. Talvez fique a pergunta: será que o povo realmente confiava em Deus? Será que nós confiamos em Deus? Será que a gente confia na condução de Deus, na forma como Deus guia a gente? Será que a gente se agrada da forma como Deus cuida da gente, como Ele guia os nossos passos, o que Ele faz por nós? Será que a gente se agrada da forma como Deus lida com a gente? E a gente poderia até falar que nem eles: está o Senhor com a gente ou não está? Cadê o Senhor que eu não estou vendo? A resposta que esse povo deu para Deus é que o Senhor não estava com eles. Eles não conseguiam perceber Deus com eles. Eles não conseguiam perceber que Deus estava conduzindo os passos deles. Não conseguiam perceber como Deus tinha guardado e protegido a vida deles. E quando eu começo a olhar a história desse povo, o que aconteceu com eles, para mim dá vontade de mandar um raio na cabeça deles. Porque olha só o que aconteceu. Êxodo capítulo 12, ou seja, 5 capítulos anteriores. Faraó, após a 10ª praga, onde o seu filho morre, liberta todo o povo de Deus, todos os hebreus, para ir embora para a terra prometida. Primeiro milagre de Deus ali, depois das 10 pragas, é libertar o povo da escravidão. Vocês estão livres. E se Deus liberta, significa que Ele vai levar você até onde Ele quer que você leve. Se Ele te libertou, significa que Ele não quer que você volte a viver como um escravo de novo. Então Ele libertou você da escravidão. Aí vem o capítulo 13. Capítulo 13, o Senhor continua a guiar os passos desse povo. E nesse caminho, durante o dia, uma coluna de nuvem o protege. Durante a noite, uma coluna de fogo o protege. Ou seja, Deus está guardando e guiando passo a passo desse povo. Aí vem o capítulo 14. E o povo reclama com Deus, o povo reclama com Moisés, dizendo: olha, o exército inimigo está chegando, o exército de Faraó está chegando, o povo está chegando para destruir a gente, para matar a gente, iremos morrer aqui. Seria melhor a gente ficar no Egito, seria melhor ficar como escravo, para não morrer aqui diante do mar Vermelho. Aí o que Deus faz? Numa forma milagrosa, poderosa, vai ali, abre um mar vermelho, o povo começa a andar a pé seco e passando por todo o mar. Milagre gigantesco que Deus fez. Aí vem o capítulo 15, o povo começa a reclamar de novo com Moisés. Reclamar, murmurar, e aí se depara então com uma grande reclamação: estamos com sede. Aí se depararam, chegaram perto de um rio chamado Mara. Mara significa amarga. E a água daquele rio era amarga de verdade. O povo viu a água, saiu correndo para entrar na água, para tomar água. E quando viu aquela água péssima para se beber, e reclamaram com Moisés. Não somente porque não tinha água, mas quando encontraram água, a água era ruim. Você conhece alguém que reclama de manhã e está de noite?
Você conhece alguém que já levanta dizendo: por que eu acordei? Conhece alguém que se levanta e diz: esse chefe não presta, esse meu irmão, essa minha esposa, esse meu marido, esses meus filhos reclamam de tudo que acontece na vida. Por que fizeram assim? Por que fizeram assado? Reclamando. Aí Deus vem com misericórdia, ouviu o clamor do povo, ouviu a oração de Moisés, e foi ali através de uma forma milagrosa. Moisés viu o galho numa árvore, pegou aquele galho da árvore, inclinou na água, e quando colocou a ponta do galho na água, a água se transformou em água potável, boa para se beber. E Deus fez um grande milagre, transformou todo aquele rio numa água potável, e todos foram e beberam, saciaram sua sede. Algo milagroso aconteceu em Êxodo capítulo 15. Aí vem Êxodo 16, o povo de novo reclama com Moisés, dizendo: estamos com fome, queremos comer. Pensa num povo faminto, talvez igual a Israel. Pensa numa igreja que gosta de comer, é a gente. E é bom comer, né? Mas esse povo estava reclamando porque estava com fome. E ainda diziam: era melhor ter ficado no Egito, porque lá tinha comida farta. Comemos tudo do bom e do melhor que o Egito oferecia para a gente. E agora reclamam com Moisés mais uma vez: estamos com fome. Aí Moisés vai lá, mais uma vez chega para Deus: Deus, o povo está com fome. O povo está reclamando de fome. Aqui que Deus fez? Começou ali então a enviar o maná dos céus. Comida caía do céu. Sabe o que significa maná no original? Significa: que é isso? Literalmente o significado da palavra maná: que é isso? O que é isso? Caía todo dia. Basicamente, nem todos os dias. 6 dias por semana caiu, porque um não era para cair. Mas todos os dias caía maná praticamente para eles. Esse povo saciado pegava de manhã cedinho, já caía do céu. Como é que isso era? Era um tipo de pão, não sei como é que era, mas caía todos os dias. Eles tinham comida, agora todos os dias. Agora, quando você começa a ver assim, numa trajetória de tantos milagres de Deus, você consegue conceber alguém perguntar: o Senhor está com a gente ou não está? Dá para aceitar uma reclamação do povo: o Senhor está com a gente ou não está? Eu acho que é igual a gente. A gente vive com tantas bênçãos de Deus, recebemos tantos milagres do Senhor, temos o ar para respirar, temos casa, temos comida, temos trabalho, temos uma vida, temos uma família, tem tudo de bom e do melhor, segundo as nossas condições, segundo aquilo que Deus nos dá, e a gente faz o quê? Reclama. Porque a gente sempre quer alguma coisa que o outro tem, não que a gente é grato pelo que o Senhor já nos deu. A gente não se contenta com o que a gente tem, a gente quer aquilo que o outro tem, porque a gente acha que aquilo que o outro tem é melhor do que a gente. Quem disse isso? Qual é a diferença de um carro, uma Mercedes top, para um Fusquinha? Você vai andar com um carro, vai ter uma grande diferença quando você anda com motor, correto? Mas os dois te levam no mesmo lugar, não te levam? Te leva até o destino, não leva? Leva até o destino, onde você quer chegar. Qual é a diferença? Apenas o motor. Mas você vai chegar no lugar onde você quer chegar. Mas recebe tudo que você quer. Deus te abençoa com tudo. Aí vem o capítulo 17, que a gente leu aqui agora há pouco. O povo está reclamando de novo, porque está faltando água. De novo está faltando água. Aí Deus faz outro grande, imenso milagre. Tirou a água da rocha. Deus disse a Moisés: vai lá, fere aquela rocha, bate com o seu cajado na rocha, vai sair água de lá.
Você consegue imaginar você pegar uma madeira, um pau, e bater numa rocha e dali sai água? Você consegue imaginar que isso só pode ser milagre? Imagina você pegar uma madeira, um cajado, e bater. É capaz de você quebrar o seu cajado e você não romper a rocha. É capaz de você destruir aquilo que tem na sua mão do que você quebrar uma rocha. Mas Deus é tão bom, tão milagroso, que Ele tirou a água da rocha para saciar a sede do povo. Aí o povo vem e diz: está o Senhor no meio de nós ou não está? Se você fosse Deus, o que você faria com esse povo? Se você fosse Deus, qual seria a atitude com o seu povo? Pois é. Aquele lugar, a Bíblia chama que foi denominado como Massá e Meribá. Massá significa tentação. É a ideia de que eles sempre estavam tentando a Deus. E Meribá significa contenda. Estavam sempre agora contendendo e murmurando contra Deus e contra Moisés. Massá e Meribá. Massá, tentação. Não é você sofrer a tentação do diabo, é você ficar tentando a Deus. E Meribá significa você contender, reclamar, murmurar. Murmurar. Eles esqueceram completamente de ser grato a Deus. Talvez seja esse um grande problema que a gente vive hoje em dia também. E o pior é que esse povo, quanto mais contendia com Moisés, reclamava com Moisés, murmurava com Moisés, e Deus vinha e fazia um grande milagre. Mas aquilo entristecia muito a Moisés e também ao coração de Deus, porque o povo estava mostrando que não tinha gratidão. E Moisés disse ao povo: por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? Então, diante dessa questão, dessa pergunta que fizeram, está o Senhor no meio de nós ou não? Eu comecei a fazer duas perguntas para mim, para o texto bíblico. E a pergunta simples é: a primeira pergunta que eu fiz para mim: o que pode me impedir de ter certeza da presença de Deus comigo? O que pode me impedir de sentir Deus? O que pode me impedir de ter a convicção de que Ele está comigo? Minha segunda pergunta: o que me ajuda a ter a certeza que Ele está comigo? O que me dá a certeza, a garantia de que Ele está comigo aqui agora? Através desse texto eu quero responder essas duas perguntas. A primeira pergunta é: o que pode me impedir de ter certeza da presença de Deus? A primeira coisa que o texto me ensina é que contender e murmurar é um dos itens que me impede de sentir Deus. Contender e murmurar é um dos itens que pode me atrapalhar ou pode cegar, pode fechar meu coração para perceber Deus comigo. O que é contender? Contender é reclamar em voz alta. O que é murmurar? Reclamar em voz baixa. Tem gente que gosta de contender, reclamar o tempo inteiro em voz alta. Você conhece alguém assim? Que reclama falando alto pelos cotovelos? Talvez a maioria de nós, todo mundo que é santinho aqui, a gente é mais de murmurar. Reclama só pra gente, né? Aquele irmão, por que ele fez isso? Porque aquela pessoa fez isso. Você fecha até a boca para reclamar dos outros. Reclamar de Moisés, reclamar de Deus, você fecha para você. Você fica resmungando. O patrão é aquilo, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo. Você fica por dentro, você está remoendo e está murmurando. As duas coisas, como contender, como murmurar, tira da gente a sensibilidade das coisas espirituais. Porque quem vive murmurando e contendendo está fechando o seu coração para ser e para ouvir Deus falar.
A pessoa que vive na expectativa de que quanto mais fala, mais Deus vai ouvir. Quem disse isso? Quanto mais reclama, mais Deus vai ouvir. Quem disse isso? E contender é contender com Moisés, é contender com o líder, é contender com o pastor, é contender com o pai, é contender com a mãe, é contender com as pessoas. Você tem a ver com as outras pessoas. E murmurar tem a ver com você dentro de você mesmo. Pode ser com a pessoa, como também pode ser com Deus. Quem vive resmungando daquilo que não tem, não entendeu como Deus lida com a gente. Como Deus lida com a gente. E a palavra do Senhor diz claramente lá em Efésios capítulo 2, verso 14: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. E ainda diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 10: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quem vive murmurando, quem vive se queixando, quem vive reclamando o tempo inteiro, está abrindo porta, fechando a porta para Deus, e pior, abrindo porta para o diabo vir destruir a sua vida. Uma pessoa que vive reclamando da vida é uma pessoa que ninguém gosta de estar presente, ninguém gosta de conviver, ninguém gosta de ficar perto. E quem vive nessa expectativa, quem vive fazendo assim, também está distanciando o seu coração de Deus, porque vive reclamando de Deus, vive murmurando com o Senhor. Isso não agrada a Deus. E a segunda coisa que o texto me ensina, que é tentar ao Senhor. Tentar ao Senhor. No passado de Israel, ele quis submeter-se a Deus a um teste da sua fidelidade, ou seja, quando murmuravam, estavam desacreditando da fidelidade de Deus e das suas promessas. Quando eu estou tentando a Deus, o que eu estou fazendo? Senhor, eu não acredito que o Senhor pode fazer isso. Eu não creio no poder da tua palavra. Quando eu estou tentando a Deus, estou colocando Deus em xeque-mate. O Senhor vai fazer isso, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor está agindo assim, o Senhor está agindo assim. Eu estou tentando ao Senhor, achando que isso vai me dar credibilidade, mas na verdade estou desacreditando na fidelidade de Deus e nas suas promessas. Se começar a olhar um pouquinho na tentação de Jesus, do diabo estava ali desacreditando a palavra de Deus e manipulando, tentando manipular a cabeça de Jesus. Primeira palavra que Jesus vivia, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse isso, mas estava buscando criar então uma situação para que Jesus provasse que a palavra de Deus estava certa, dizendo o seguinte: joga-te aqui de baixo, pula aqui para baixo, o Senhor vai proteger você. Ele vai alimentar você, transforma a pedra em pão, pula lá de cima. O diabo tentava pegar a palavra de Jesus, que é a verdade, e distorcia, fazendo com que Jesus tentasse cair na tentação dele. Mas na verdade, o que era isso? Era levar a Jesus a desacreditar na palavra correta de Deus, na vontade central de Deus. Quando eu estou tentando desacreditar, quando eu estou questionando a palavra de Deus, quando eu estou questionando o que a palavra de Deus está dizendo, eu estou dizendo: Senhor, eu não creio na tua palavra. Não creio na tua palavra. Eu não estou nem entendendo a viver como se vive como cristão. Quando meditava isso aqui, eu lembrei da história de Abraão. Abraão, ele é visto como o pai da fé. Mas como é que começou a caminhada dele como um pai da fé? Lá em Gênesis 12 diz: o Senhor disse a Moisés, ou seja, a Abraão, Deus falou com Abraão. Primeira coisa já é o fato dele estar ouvindo Deus. Mas Deus disse a Abraão: sai da tua terra. O que é a tua terra? É o lugar de conforto, é o lugar de segurança, o lugar de estabilidade, da tua parentela. Ou seja, deixa aquilo que te dá segurança, aquilo que te dá conforto, aquilo que é o seu sustento, da tua parentela, ou seja, de tudo aquilo que possa permear a ajuda para você. Deixa tudo isso e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que está me ensinando aqui, queridos? Que a fé não está baseada naquilo que é certeza de 100%. O que está me ensinando aqui? Que a fé, ela é sustentada por algo que não tem prova, não tem concreto, não tem firmeza.
A fé é algo que me leva a fazer coisas que eu às vezes não tenho certeza. Porque aonde Deus mandou Abraão ir? Vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente nunca caiu em um lugar sem saber onde é o lugar. A gente nunca quer fazer algo se a gente não sabe o que é aquilo. A gente quer estar sempre com segurança do que vai fazer. Se eu vou para lá, então tem que ter certeza que lá é o caminho que eu quero chegar. O caminho será esse, lá eu vou encontrar aquilo, lá eu vou fazer isso, lá eu vou fazer aquilo. No caminho com o cristão não funciona assim, porque na ótica do reino de Deus, quem manda é Ele e não sou eu. Se Ele me mandou ir para aquele lugar, eu tenho que ir independente se eu vou ter segurança de lá ou não. Deus disse a Abraão: larga tudo. O que significa isso? Tira da sua cabeça que a sua família vai ser o seu sustento. Tira da sua cabeça que a sua terra vai ser o seu sustento. Tira da sua cabeça que a sua família vai ajudar como base para você. Não será mais isso. Tudo isso que vai sustentar você sou eu. Eu sou a sua provisão. Eu sou a sua segurança, eu sou a vida que você precisa, eu sou tudo que você precisa, somente eu sou tudo que você precisa para viver. Não é mais família, não é mais trabalho, não é mais segurança de vida, sou eu. Então, como é que eu vivo como cristão hoje em dia? Como eu devo viver como cristão de hoje em dia? E entender que minha vida secular, na verdade, é uma vida como se fosse parcial no aspecto de sustento. Ou seja, meu trabalho maior é ser crente em Jesus. E o que me sustenta é minha vida secular, no sentido de que o trabalho secular, ou a vida que eu tenho, tem a ver com o propósito que o Senhor quer para a minha vida. Não é o contrário. O que eu estou vivendo hoje é resultado da minha dependência de Deus. Não é baseado naquilo que eu estou fazendo do meu sustento. Porque quando eu fico apenas pensando que o resultado do meu trabalho é que me dá segurança para viver, eu não entendi quem eu sou em Cristo Jesus. E aí o que começa a fazer? Murmurar, questionar e tendar ao Senhor. Quando eu acho que a minha fé é baseada na minha lógica, eu não entendi o que é a vida cristã. Porque a vida cristã não consiste na razão lógica. A vida cristã consiste em você obedecer à voz de Deus, independente de você ter segurança naquilo. Se eu quero viver a vontade do Senhor, eu preciso parar de pensar que é através do meu suor que eu tenho garantia de vida. Preciso parar de pensar que é por causa do meu trabalho que eu vou viver a vida melhor neste mundo. É parar de pensar que tudo que eu faço, o resultado disso que me dá sucesso. Não é. É tudo Deus. É tudo Deus. Porque Abraão se tornou o pai da fé. Porque ele entendeu que a vida dele não era mais dele. Isso é ser cristão. E quando você faz isso, você tira os seus olhos do mundo e começa a olhar para Deus. E quando você tira os seus olhos do mundo, você para de reclamar e murmurar e de testar ao Senhor. E de tentar a Deus. E começa a viver as custas do Senhor. Depende de quem? Só da gente. É só da gente. Só da gente. Agora, o que pode me fazer sentir a presença de Deus ou ter a convicção de que Ele está comigo? O que eu tenho que fazer para poder ter essa convicção? Olha o que Moisés falou lá em Números capítulo 20, verso 6. Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhe apareceu. Sabe o que Moisés e Arão me ensinam? No caminhar com Deus, no caminhar na vida cristã, aquilo que eu tenho que fazer para ter convicção de que Deus está comigo, orar, buscar a Deus. O segredo do sucesso não está naquilo que eu faço, mas na dependência daquilo que me oferece, daquele que me abençoa. O segredo da minha vida cristã não consiste naquilo que eu estou fazendo, na minha performance espiritual, mas naquilo que o Senhor me revela, naquilo que Ele me ensina. Quando eu compreendo o que Ele me revela e vivo dessa revelação, eu começo a compreender como o Senhor quer que eu viva. Mas eu tenho que fazer de que maneira? Orando, orando e orando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, se nós queremos ter a certeza de que Deus está com a gente, eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar e clamar ao Senhor. Eu tenho que ter atitude constante, como os profetas tinham, de buscar e clamar ao Senhor. Salmo 34,
verso 4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 6 diz: clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O que é buscar e clamar ao Senhor? Buscar é falar ao Senhor em voz baixa, é você estar lá no seu coração buscando a Deus. E o que é clamar? É falar com o Senhor em voz alta. Mas eu não gosto de falar em voz alta com o Senhor, então você não está entendendo o que a palavra de Deus diz. Eu só sei orar baixinho, você precisa entender como é que o Senhor quer que você faça. Deus quer que você ore em voz baixa, como também em voz alta. Deus quer que você ore no seu coração, como você grite e clame ao Senhor, porque isso é a parte daquele que é do Senhor Jesus. Quando eu entendo essa verdade, eu começo a compreender como Deus se manifesta. Como é que você conversa com o Senhor? Só na sua mente? Eu quero dizer uma coisa a você, queridos. Se você quer mais de Deus, põe para fora. Porque quando você põe para fora, você está falando o quê? Do seu coração. Sua mente, seu coração ainda está controlando tudo. Quando você põe para fora, é como se o seu coração tivesse dizendo: Senhor, eu estou pensando nisso, eu estou querendo aquilo, eu estou imaginando aquilo, você está externando isso. E a melhor forma de você compreender a bondade do Senhor é você falando em voz alta, porque aí você está ouvindo você falar. Quando você cita a palavra de Deus em voz alta, você está meditando naquela palavra. Quando você apenas pensa, você não entendeu o que é meditar na palavra de Deus. Quando eu estou buscando, estou clamando, estou entendendo o que o Senhor quer, que eu viva na proximidade dEle, perto dEle. Quem era Moisés, gente? Moisés era um homem que falava com Deus, que orava muito ao Senhor, que ia no monte falar e que Deus se revelava a ele. Quem era Moisés? Era amigo de Deus. Por que Moisés é a pessoa talvez das mais importantes? Porque ele era chegado de Deus. E quando Moisés morreu, quem foi substituir, quem foi sucessor de Moisés? Josué. E como é que começa o livro de Josué, capítulo 1? É Deus dizendo para Josué: Josué, não temas, seja corajoso. Eu seria o primeiro a ter medo, porque quem foi Moisés? O gigante Moisés, o cara íntimo de Deus. Como é que eu vou chegar no nível que Moisés chegou? Como é que eu vou chegar na intimidade que Moisés chegou? E Deus disse: ser forte. Assim como estive com Moisés, também estarei com você. Josué nunca foi um homem de oração como foi Moisés, mas Josué foi um homem que levou o povo a possuir a terra prometida, cada um na sua. Mas o segredo de Moisés foi sua intimidade com o Senhor. Ele buscava, ele clamava ao Senhor. Se você quer ter intimidade com o Senhor, se você quer ter certeza que Deus está com você, então ore um pouquinho mais. Pare de reclamar e busque mais ao Senhor. A segunda coisa que a gente tem que fazer para ter a convicção de que Deus está com a gente, a gente tem que obedecer ao Senhor. A gente tem que parar de apenas ouvir. A gente tem que obedecer às ordens de Deus. Eu não vou perguntar a você aqui não. Não quero que você responda, mas sábado passado eu falei, eu sei que muitos ouviram. Deus nos deu uma direção para nós, para a igreja de Israel. Tem um momento devocional, todos os dias, 15 minutos por dia, lendo a Bíblia. E falei para ler Marcos, 15 minutos por dia. Orar por 3 pessoas, pelo menos, que você conhece, que não são cristãs. E orar para que você seja canal de bênção para essa pessoa de alguma forma. Não precisa levantar a mão. Quantos obedeceram essa ordem? Se você quer que Deus abençoe você, faça o que Deus está mandando você fazer. Se você quer ter certeza de que Deus está te dando ordem, ou você está tendo a convicção de Deus está com você, faça o que Ele manda você fazer. Pare de procrastinar com relação às coisas de Deus. Aliás, procrastinar em relação às coisas de Deus é pecado, porque isso é desobedecer à voz de Deus. Entenda bem isso. Procrastinar está quase igual a desobedecer ao Senhor. Então não faça isso se você quer viver mais perto de Deus. Deus mandou fazer, vai e faça.
O que Deus disse para Moisés? Os versos 5 e 6 de Êxodo 17 diz: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O que Moisés me ensina? O segredo para viver em comunhão com o Senhor, para ter convicção de que Deus está com a gente, é obedecer a ordem do Senhor. Por mais louco que pode ser a ordem dele, por mais ilógica que possa parecer a ordem dele, porque isso foi uma ordem ilógica. Como que uma madeira pode bater numa rocha e sair água? Não faz sentido, não tem lógica. Mas se Deus mandou, vai e faz. A mãe da Soraya, a mãe do Igor que pregou aqui, a Soraya, ela diz uma coisa: se Deus mandou sentar, senta, mesmo que não tenha cadeira atrás. Senta. O que Deus diz para Moisés? Vai adiante. Olha, o povo está reclamando, deixa o povo reclamar, mas foca naquilo que eu mandei você fazer. Vai até aquela rocha, pega alguns anciãos com você e vai até aquele lugar. Eu imagino Moisés passando no meio do povo, o povo reclamando, murmurando, se queixando, e Moisés ali não estava submetendo ao seu coração ao que o povo está falando, mas estava focado naquilo que Deus havia falado. O segredo para viver a vontade do Senhor é você estar focado naquilo que Deus falou, não naquilo que o mundo está falando. Mas eu fui acostumado que o mundo diz isso. Não siga o que o mundo diz, siga aquilo que Deus está dizendo. Se você tem um amigo ou uma amiga que te leva a ficar longe de Deus, se afasta dela, se afasta dele. Se você quer ter mais intimidade com o Senhor, escolha bem quem você deve estar perto. Ame a pessoa, mas não abre seu coração para ela, porque ela não tem nada para te oferecer. A quem que Moisés escolheu? Os anciãos. Por que escolheu os anciãos? Porque eram pessoas mais confiáveis para caminhar com ele, para dar base e sustentação a ele. E foi até a rocha. Deus foi claro com Moisés: vá até aquela rocha e bata naquela rocha. E bata naquela rocha. E Moisés obedeceu essa ordem. A gente tem que obedecer ao Senhor. Pode até ser ilógico e absurdo, mas obedeça. 1 Coríntios 10, de 1 a 4 diz o seguinte: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho, como seguidores de Moisés. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Essa interpretação de Paulo para a igreja. Nós vimos o que Deus fez com o povo lá no Egito, lá no deserto. Se você quer que Deus sacie a sua sede, vá à rocha certa, que sai água potável, limpa e maravilhosa, que vai saciar a sua sede. E essa rocha se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você quer viver bebendo dessa água, vá à fonte correta. Não vá a tudo, as pessoas. A gente está, muitas vezes pessoas compartilham comigo o vídeo tal, mensagem tal, isso é muita bênção, glória a Deus. Eu sei que, eu tenho certeza, eu falei até em casa, eu sei que o povo da Zion não tem apenas a mim como pastor, porque vocês seguem outros pastores pela internet, vocês seguem outros líderes pela internet. Houve vários tipos de pregação pela internet. Está errado isso? Não. Desde que você ouça a voz do pastor de vocês. Obedeça a voz do pastor falou. Porque se o Senhor me confiou a vocês, o que Deus quer que vocês façam, obedeça. Quem vai prestar conta desse rebanho
sou eu lá. Sou eu lá diante do Senhor. E eu faço de tudo para obedecer primeiramente à voz de Deus. Mesmo que alguns irmãos reclamem, mesmo que alguns irmãos falem, murmurem, contendem, reclamam disso, reclamam daquilo, faz parte de qualquer um que está liderando. Como falei no devocional esses dias, Moisés estava guiando e dirigindo 2 milhões de pessoas que reclamavam e murmuravam. Eu acho que eu não teria tanta paciência como ele teve paciência. Mas sabe o que é bom, queridos? É que Moisés me ensina o segredo para viver é você ter a certeza que Deus está com você. É você buscar ouvir a voz dele. Você se inclinar para ouvir o que ele está falando para você. Buscar de Deus revelações. Enquanto eu lia cada parte do Evangelho de Marcos essa semana, eu me concentrava para ler todos os dias. Alguns textos até eu voltava para repetir o texto que eu tinha lido, para poder lembrar o que eu estava lendo. E eu, ao ler, eu falava: Senhor, fala comigo através desse texto. O que o Senhor quer me ensinar nesse texto aqui hoje? E como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? A minha devocional consiste em ler a palavra de Deus, orar a palavra do Senhor, mas perguntar também: Senhor, como é que eu posso pôr em prática essa palavra que eu acabei de ler? Como é que eu posso viver a vontade do Senhor? É obedecendo o que Ele me ensina, é fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. O segredo da vida cristã consiste em obedecer e crer nele. E crer nele. Eu estou cada vez mais seleto em ouvir mensagens pela internet. Eu ouvia muito mais. Hoje eu já até tirei algumas pessoas. Não quero ouvir mais, não quero ouvir mais, porque não tem mais o que oferecer. Está repetindo tudo a mesma coisa. Só muda o texto bíblico e fica repetindo a mesma coisa. Para que eu vou ficar ouvindo isso aqui que não está me acrescentando nada? Então eu tiro. Aí eu comecei a ouvir algumas coisas que me alimentavam, me faziam refletir, me faziam me posicionar. O que me leva a reagir e agir é o que eu quero ouvir. Então hoje, se eu for ver, eu estou ouvindo 2 ou 3 pessoas no máximo. Eu quero chegar a não ouvir mais ninguém, porque eu só quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero, quem sabe, chegar não no nível desses caras que foram aqui, os heróis da fé, mas eu quero, e eu luto por isso. Eu fiz um compromisso com o Senhor nesse segundo semestre. Não é melhorar a minha performance, apesar que eu preciso melhorar mais ainda, mas eu quero obedecer mais ao Senhor, fazer coisas mesmo que eu não entenda. Essa semana o Senhor me lembrou a uma pessoa que eu estou orando todos os dias por ela. E todo dia eu orava, lia a Bíblia, orava por ela. Eu mandava as devocionais que eu gravei esses dias, mandava para ele todos os dias. Qual é a intenção do meu coração? Senhor, toca nele, assim como você está tocando na minha vida. Eu quero obedecer a voz do Senhor. Queridos, eu não quero perder um segundo sequer da minha vida. Não quero ficar longe um segundo sequer da vida com Deus. Assim como Davi falou, eu tenho um desejo: viver eternamente na casa do Pai. Lá eu quero viver. Porque quanto mais eu vivo dele, menos eu desejo as coisas que o mundo oferece. Consequentemente, menos eu vou murmurar e vou reclamar. Se você é a pessoa que está reclamando muito, você precisa se voltar para Deus. Se você é a pessoa que está contendendo demais, reclamando demais das pessoas, você precisa voltar seu coração para Deus.
Se você ainda não entendeu que Deus te guiou até agora, te fez passar tantas lutas até agora, Ele está te ensinando através das vidas, através da vida, através das dificuldades, das coisas difíceis, das coisas abençoadas, das coisas fáceis. Ele está te ensinando. Mas para quê? Porque Ele quer mostrar para você que ama você. Mesmo que nem todos os caminhos foram Deus que escolheu, você que escolheu. Mas Deus continua com misericórdia sobre a sua vida. Mas se você quer viver entendendo a vontade de Deus, sentindo Deus, tendo convicção que Deus está com você, você precisa orar mais, ler mais a palavra de Deus. Você precisa obedecer o que Ele está mandando. Só orar não funciona. Obedecer tem que ser feito. Feche os seus olhos, por favor. E eu pergunto a você: o Senhor está com você ou não está? Você tem certeza que Ele está com você ou você não tem a certeza que Ele está com você? Você está agindo igual aquele povo que viu tantos milagres que Deus fez e está fazendo na tua vida? Está dizendo: Senhor, cadê o Senhor que eu não estou vendo? Ou você está dizendo: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido maravilhoso comigo. Muito obrigado pelas bênçãos que eu tenho recebido. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado pela igreja que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo trabalho que eu tenho, que foi o Senhor que me deu. Muito obrigado pelo dinheiro que eu recebo, que foi o Senhor que está me dando. Muito obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela vida que eu tenho. Muito obrigado. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Eu quero desafiar você essa semana. Você continuar nos seus 15 minutos diários de leitura bíblica. Vocês vão ler a carta aos Colossenses. É uma carta pequena. Leia uma vez, 2 vezes, se for o caso, leia todos os dias. A carta toda. E peça que Deus fale com você a cada leitura que você fizer. Mas além disso, durante uma semana, até o próximo sábado, não reclame nem murmure. Que seu coração, que sua boca seja cheia de gratidão. Seja cheia de gratidão. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre está com a gente. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa. Mesmo que viemos em algum momento da vida reclamar, perguntar, questionar ao Senhor, mas o Senhor mesmo assim, o Senhor nos abençoa. Mas o Senhor quer que a gente cresça. E para crescer, a gente tem que obedecer ao Senhor. A gente tem que parar de reclamar e murmurar. E olhar o quão bondoso é o Senhor. O quão fiel é o Senhor. O quão maravilhoso é o Senhor. O quão poderoso é o Senhor. Que nosso coração durante essa semana, Pai, seja grato.
tudo que o Senhor tem feito. Que nosso coração essa semana seja um coração cheio de ação de graças. E que a gente leia a Tua palavra, Senhor, e quando ler a Tua palavra, a gente pode ter certeza que o Senhor está conosco. E eu te peço que o Teu Espírito Santo fale conosco em cada leitura do capítulo, de cada capítulo que a gente lê de Colossenses. Que o Senhor salte os olhos alguma frase, alguma palavra dita naquele texto, e que aquilo nos faça remoer, nos faça meditar e nos faça viver melhor a vontade do Senhor. Tira de nós toda a procrastinação, tira de nós toda a preguiça, Senhor, e leva-nos a viver cumprindo e fazendo a vontade do Senhor, assim como Moisés fez. Que a gente tenha um foco no Senhor, na palavra do Senhor e na vontade do Senhor. O Senhor diz para não murmurar e não contender. Que seja nosso estilo de vida essa semana: não reclamar, não murmurar e ser grato. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.